Bom dia, turma, tudo bem? Como estão vocês hoje? Para a gente dar continuidade, então, às últimas aulas, só para a gente relembrar, as duas últimas, uma foi manejo da calagem, manejo não, desculpa, foi calagem e os produtos para se usar na calagem, e adubação e fertilizantes. Só que em ambos eu mostrei para vocês como a gente faz uma recomendação e qual que é a importância de usar o calcário e os adubos, mas em nenhum momento a gente tratou um pouco melhor de como que deve ser feito o manejo da calagem e o manejo da adubação. Ou seja, que equipamento usa, como aplica e em que momento. E isso talvez seja mais importante ainda do que a recomendação em si. Então, quando você fala em calagem, depois que a gente toma a decisão de fazer a aplicação, vem uma coisa muito importante que é qual equipamento utilizar e como fazer a distribuição. Então, uma coisa que é importante que eu deixei aqui em preto para ressaltar, a distribuição do calcário deve ser feita o mais uniformemente possível. Por que isso? Porque se você fizer ela desuniforme, parte da área vai ficar com pH alto demais a ponto de causar problema e parte da área não vai receber calcário, o que vai ser ruim porque vai manter o pH baixo. E só para lembrar, para que você faz a calagem? Primeiro, para aumentar o pH do solo. Pensando que a maioria está em torno de 5 naturalmente, né? O que a gente considera algo baixo demais e que tem acidez, então é necessário que a gente tente elevar para 5,5, 6, 6,5, dependendo da recomendação de cada estado. Esses valores aqui são mais aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas se alguém daqui for de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia ou de outras regiões aqui do Brasil, tem que sempre dar uma cuidadinha para ver como que está a recomendação do seu estado, tá bem? Na sequência, então, decididos que a gente vai aplicar, sabe a dose, a gente vai para o equipamento. Alguns que, principalmente para pequena propriedade, a gente normalmente tem esses centrífugos que fazem aplicação a lanço. A gente costuma chamar de pendulares, porque basicamente eles vão no sistema de 3 pontos do trator e são acionados pela tomada de potência. Qual que é o bom desses equipamentos? São eficientes, ou seja, eles aplicam uma faixa larga, então eles são bem eficientes quanto à quantidade de trabalho por dia. São baratos, fácil uso, fácil instalação, fácil de regular. Então é um equipamento muito simples, mas principalmente para área pequena, média e não para áreas muito grandes, digamos assim. Quando você tem uma área maior, a gente costuma usar os equipamentos que a gente chama de autopropelido, né? Porque basicamente é um equipamento feito só para isso. Qual que é o problema? Ele é um pouquinho mais caro, tem mais cuidado de manutenção e tem uma regulagem um pouquinho mais difícil de ser feita por ser um equipamento mais complexo. Mas para quem trabalha com grandes áreas, esse é o equipamento ideal. O que a gente nunca quer? Desuniformidade. O que é desuniformidade? Vamos olhar aqui, ó. Esse equipamento aqui está lançando calcário só para um lado. Basicamente por quê? Porque está usando com muito vento. É só a gente olhar que esse tipo de aplicação. A gente nem vê o equipamento passando aqui na frente por conta da quantidade de vento que tem nesse dia. Então, basicamente, o que está fazendo aqui? Está colocando calcário aqui no mato. Nem está caindo na lavoura. Então, vento é o maior dos problemas e o segundo maior problema é a regulagem, certo? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que regular. Logo depois aqui a gente vai ver como que faz essa regulagem. O sistema mais qualificado de todos, aquele que melhor aplica, são aqueles que fazem por gravidade. Basicamente por quê? Porque eles vão aplicando exatamente no local e aí não tem interferência de vento. Ele é muito uniforme, só que ao mesmo tempo ele tem baixo rendimento de trabalho, porque a única faixa que ele aplica é essa aqui. Ele não lança para os lados. Mas tem equipamentos simples que podem ser puxados aqui por boi, muito simples de se usar, fácil de regular, não erra basicamente, só que aquilo, o rendimento é muito baixo. Se você tem aí áreas de 50, 100, 200, 500 hectares para fazer uma aplicação, quando vai trabalhar com aplicadores por gravidade, você tem que fazer um planejamento de vários dias de aplicação, porque ele é mais lento, ele exige que a máquina trabalhe mais lentamente, então você vai perder vários dias fazendo esse tipo de trabalho. Mas, normalmente, a perca de tempo compensa a alta eficiência de uniformidade da aplicação que a gente vai ter
com esse equipamento aqui. Então, tem seus prós e contras, que deve ser considerado se você quer uma aplicação muito bem feita, usa um desses, se o trabalho pode ser com pouco vento, bem regulado, pode-se usar um equipamento a lanço. Quando se trabalha a lanço, primeira coisa antes de sair para a lavoura é fazer a regulagem. A regulagem é super simples. Você vai colocar várias bacias ao longo da faixa de aplicação. Essas bacias vão estar dos dois lados da máquina. A gente passa aplicando e depois pesa o quanto caiu em cada bacia. Qual que é a ideia disso tudo? É que o peso de calcário em cada uma dessas bacias seja muito similar. Porque o que pode acontecer? Que quase todo o calcário está caindo só para um lado ou só no centro. E qual que é o problema disso? Vai ter faixas aqui no meio que vão ficar quase sem aplicação. Então isso deve ser bem considerado. Tudo isso é a aplicação, mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai incorporar ou não? É a localização onde que a gente vai colocar o calcário. Quando você fala em incorporar, a gente pode usar o sistema mais agressivo ao solo que a gente tem, que é o arado e grade. Basicamente, o que a gente está fazendo? Colocou o calcário na superfície, vem com o arado e revolve o solo. Qual que é o lado bom de passar o arado aqui, nesse ambiente? É que você vai misturar todo o solo com o calcário até uma camada de 20 centímetros mais ou menos. E depois a gente passa a grade basicamente para nivelar o sistema na superfície. Qual que é o ponto positivo? Maior área de contato solo-calcário, a correção é mais uniforme em profundidade, então digamos assim que o efeito do calcário é maximizado quando a gente incorpora. Qual que é o ponto negativo? Alto custo de operação, desestruturação, maior risco de erosão. Então, digamos assim, tem um sistema plantio direto e faz esse sistema de incorporação, basicamente você perdeu todo o trabalho que você teve para qualificar o sistema plantio direto. Então tem que se considerar se vale a pena fazer todo esse trabalho, que vai ter um gasto alto, um custo alto de combustível, um custo alto de mão de obra, custo de máquina, e isso pode não compensar o fato de perder o plantio direto só para ter um maior contato de solo calcário. Uma forma que é um pouco menos agressiva ao plantio direto é o uso de subsolagem ou escarificação. Então a gente usa o subsolador ou escarificador. Ele não é tão eficiente para corrigir em profundidade, não fica tão uniforme, não mistura tanto calcário em profundidade no solo, mas pelo lado positivo, o sistema plantio direto é menos afetado. Além de que você já acaba reduzindo o problema de compactação que vai ter nessa área que se está trabalhando. Então tem esse lado positivo. Algumas pessoas, quando tem um problema de acidez muito grande, o que a gente faz? A gente pode usar o calcário filler, que é na linha de semeadura. Aqui eu estou semeando semente de milho, por exemplo, e vou colocar um calcário na linha de semeadura. Para que isso? Porque eu quero elevar bastante o pH só naquela linha. E qual que é a vantagem disso? Eu uso um calcário mais puro, uma dose pequena, 2.000 a 4.000 quilos, bem menos do que as doses de calcário a lanço, por exemplo. Só que esse calcário é mais puro, porém é mais caro. Então o que eu diria assim? Pode-se usar esse calcário, mas eu também tenho que fazer uma aplicação a lanço em toda a área. Porque eu também vou ter que corrigir toda a área, porque no ano que vem não quer dizer que eu vou passar com a semeadora exatamente nas mesmas linhas de plantio, certo? O que você faz normalmente, na maioria dos casos, é a aplicação superficial em plantio direto sem incorporação. Qual que é o bom disso? Baixo custo e não tem revolvimento do solo. Mantém o plantio direto e gasta pouco para fazer isso. Mas qual que é o ponto negativo? A gente pode ter correção só das camadas superficiais. Então o plantio direto ele carrega um pouquinho desse problema. Se eu fizer uma aplicação grande de calcário só uma vez, o que acontece? Aumenta muito o pH da superfície e não desce para a profundidade. Então nesse ponto tem que se tomar bastante cuidado, certo? Por isso que o que a gente recomenda? Se der uma dose muito alta de calcário, 4, 5, 6, 7 toneladas, vamos parcelar. Vamos colocar 2, 3 toneladas esse ano, mais 2 ano que vem, mais 2 no outro ano. Com isso, o que você faz? Você faz com que o calcário vá reagindo gradativamente e vá corrigindo camadas cada vez mais profundas. Então, isso é uma possibilidade que a gente tem aí para se trabalhar com calcário. Época.
Eu posso aplicar o calcário em qualquer época do ano, mas preferencialmente eu tenho que fazer isso o mais antes possível do plantio. Por quê? Porque eu vou dar mais tempo para ele corrigir o solo, reagir e melhorar a qualidade. Por isso que normalmente o que a gente faz? Ah, vou plantar milho em agosto, setembro. Qual que seria o ideal? Fazer a aplicação do calcário antes da planta de cobertura, antes do inverno, em março, abril, porque aí vai ter todo aquele tempo para reagir ao longo do inverno e depois a gente faz o plantio. Então, quanto mais cedo, melhor. E outra coisa, quando eu decidi fazer a aplicação de calcário, o que eu tenho que fazer? Coletar o solo e mandar para o laboratório. Esse trabalho pode levar um mês ou mais. Depois eu tenho que comprar o produto e fazer a aplicação. Então, se eu deixar para fazer isso lá por julho, não vai dar tempo de aplicar o calcário para semear em agosto. Então eu tenho que fazer isso o mais antecipadamente possível. Preferencialmente março, abril, antes das plantas de cobertura, para fazer a semeadura do milho bem mais para frente. Tá bem? Na sequência, então, o manejo do calcário, basicamente é isso que a gente tem que cuidar, certo? Até aqui, se a gente fizer tudo certinho com o manejo do calcário de acordo com o que eu falei, não tem problema. Então, o que a gente tem que fazer? Máquina bem regulada. Se for fazer com incorporação, tem que ter o cuidado de que você vai acabar com o plantio direto. Se eu aplicar em superfície, não pode ser dose muito elevada, não pode ter vento e tem que ser o mais cedo possível, preferencialmente antes da planta de cobertura, certo? Por que eu fiz toda essa aplicação do calcário? Para corrigir o pH do solo e aumentar a eficiência da adubação. Lembram do que eu falei numa última aula? Se eu não aplicar calcário e tiver com o pH muito baixo e colocar o adubo, a eficiência do adubo cai para uns 40% ou menos. E isso é um problemão, porque eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo produtividade de planta e estou botando adubo fora, basicamente. Certo? Falamos de calcário, agora vamos para o adubo. O que a gente tem que olhar no adubo? É que tipo depois da dose, logicamente, é que tipo de adubo usar. Quando a gente fala de adubação de milho ou sorgo, tem várias opções. A mais comum qual que é? Adubo formulado mais ureia, certo? Qual que era o adubo formulado? É aquele que fornece nitrogênio, fósforo e potássio. E qual que é a melhor maneira de aplicar esse adubo formulado NPK? Nas linhas de semeadura no momento do plantio. É o que está fazendo aqui esse trator, essa semeadora. Está semeando a semente de milho e está colocando esse adubo NPK formulado na linha de semeadura. Só que o que é importante? Ele está colocando todo o fósforo, todo o potássio, mas está colocando só uma partezinha do nitrogênio. O resto do nitrogênio a gente tem que colocar a lanço. A gente coloca só um pouquinho na semeadura, porque boa parte desse nitrogênio é perdida. Ou ele evapora, ou ele vira gás, ou ele vai infiltrar no solo com a água. Então a gente coloca só um pouquinho, em torno de 15 a 40 quilos, dependendo da cultura. Se for milho para alta produção ou para silagem, eu posso colocar 40 quilos na semeadura. Agora, se é milho para grão, para pouca produção, e teve ervilhaca antes, por exemplo, que fixa nitrogênio, eu posso colocar só 15 quilos na semeadura, bem pouquinho, certo? E todo o resto do nitrogênio tem que fazer o quê? Colocar a lanço. E quanto mais parcelado, melhor. Olha só, essa imagem aqui explica tudo que a gente tem que fazer. Primeiro, quando eu vou colocar nitrogênio a lanço, preferencialmente ureia, porque é mais concentrado. 45% é nitrogênio. No milho, normalmente são 2 parcelas nos estágios V3 e V6. O que é V3 e V6? É 3 folhas e 6 folhas. Quando o milho está com 3 folhas, eu vou lá e coloco nitrogênio. Metade da dose. Quando está com 6 folhas, coloco o resto. Vou imaginar assim, digamos que deu para mim que eu tenho que colocar 150 kg de nitrogênio. 30 kg eu coloquei na semeadura, falta 120. O que eu vou fazer com 120? 60 com 3 folhas e mais 60 com 6 folhas. Por que 3 e 6 folhas? 3 folhas, porque quando o milho chegar a ter 3, 4 folhas, ele define a produção potencial, o que é o máximo que ele vai produzir. Por que 6 folhas? Porque quando ele estiver chegando nas 6 folhas, ele está definindo lá tamanho da espiga e densidade do grão, que vai ser o peso do grão. Então a gente tem que aplicar, quando tiver com 3 folhas, em torno de 6 folhas.
Quando não precisa ser exatamente 3 folhas, mas entre 3 e 4 folhas e depois entre 6 e 7 folhas. Mas o que eu diria assim, ó, não pode faltar essas doses de nitrogênio. Muita gente aplica uma só dose em cobertura quando está com umas 4, 5 folhas. Beleza, não tem problema, pode ser. Mas a máxima eficiência na aplicação do nitrogênio, especialmente na forma de ureia, é uma dose com 3 folhas, uma dose com 6 folhas, certo? Isso é uma regra. Isso é uma regra no plantio de gramínea, especialmente de milho. Especialmente se for um milho para alta produtividade. Imagina que você pagou aí 600, 700 reais por uma saca de milho que tem 60 mil sementes, mais ou menos 20 quilos de milho. É caríssimo isso. Então, se você quer produzir muito com essa semente, tem que fazer esse parcelamento da ureia. Agora, importantíssimo, a coisa mais importante de quando se fala em ureia e nitrogênio, quando aplicar, o momento da aplicação. E a gente tem que olhar muito o clima. A gente pode aplicar ureia após uma chuva. Choveu, vou lá e faço a aplicação. Qual que é o problema disso? É difícil de entrar na lavoura. Então, qual que seria a forma mais adequada de aplicar nitrogênio na forma de ureia? Seria logo antes de uma chuva. Só que essa chuva tem que ser em torno de 10, 20 milímetros, talvez a gente pode limitar uns 30, 35 milímetros. Não pode chover mais que isso, porque se chover mais que isso, a gente vai perder nitrogênio porque ele vai infiltrar com a água no solo. Então isso é um problema. E outra coisa importante, eu aplico nitrogênio, aplico ureia, tem que ficar no máximo 2 dias antes da chuva. Se a chuva levar 3, 4 dias, eu vou perder muito nitrogênio. Então, cuida da previsão. Se estiver marcando chuva para amanhã, no máximo depois de amanhã, eu aplico esse nitrogênio hoje, aplico a ureia hoje. Mas como eu falei, tem que ser uma dose não muito grande, certo? E tem que vir essa chuva. Se não chover, eu vou perder quase todo esse nitrogênio. Existe no mercado a tal da ureia protegida, que ela reduz esse problema de falta de água. Então, se eu aplicar essa ureia, eu posso esperar mais dias antes da chuva, não tem problema. Só que esse insumo é um pouco mais caro. Então, o que eu diria sobre a ureia? Cuida a previsão do tempo, cuida o clima. Se realmente está marcando chuva para as próximas horas, para o próximo dia, para os próximos 2 dias, beleza, não tem problema, posso aplicar ureia. Mas o que também eu tenho que cuidar? Não pode ser uma chuva de 60, 80, 100 milímetros. Se chover 100 milímetros, eu vou perder basicamente todo esse nitrogênio que eu estaria aplicando. Quando se fala do sorgo, a gente normalmente aplica uns 20 quilos na semeadura e o restante em cobertura. Pode ser uma dose só, entre 5 e 7 folhas, que seria o V5 e V7. Isso normalmente dá 30, 35 dias depois que o sorgo emergiu. Então a gente pode fazer essa regrinha. Daqui um mês depois que emergiu o sorgo, eu posso fazer a aplicação da ureia, certo? Que normalmente vai funcionar muito bem para essa cultura. Agora, isso tudo que eu falei é se eu fizer adubação formulada mais ureia. Qual que é a outra forma que eu posso fazer? Eu posso aplicar adubo simples, não formulado. Um adubo que tenha fósforo, um que tenha potássio, por exemplo, cloreto de potássio, e a ureia. A ureia segue exatamente a mesma ideia, depois em cobertura. Mas normalmente o que a gente faz? Separa o fósforo do potássio. Por que separar isso? Vamos pensar assim, ó. Eu vou aplicar 20 kg por hectare de semente de milho, é o que eu vou plantar. O adubo formulado pode chegar a uns 400 kg por hectare. Imagina assim, você está com a semeadora lá e tem que parar toda hora para reabastecer adubo. O que eu posso fazer então? Eu posso usar um adubo mais concentrado em fósforo, por exemplo, o tal do MAP. Vamos pensar assim, um adubo 5-20-20 tem 20 kg a cada 100 kg de adubo. Tem 20 kg de fósforo a cada 100 de adubo. Agora, se eu colocar um MAP, vai me dar em torno de 48% de fósforo. O que acontece nesse caso? Eu reduzo pela metade a dose de adubo que vai na semeadora. E eu vou estar com o MAP ou com o DAP, que são adubos que tem no mercado, eu vou colocar fósforo, todo o fósforo necessário, que a planta precisa, e parte do nitrogênio, certo? O que eu posso fazer com o potássio? Eu posso aplicar em cobertura antes ou depois da semeadura. E o nitrogênio, do mesmo jeito, vou aplicar ele em cobertura, parcelado no V3 e no V6, como eu falei antes. Sobre uma coisa que faltou falar sobre o fósforo.
o fósforo deve sempre ser aplicado na linha. Se eu aplicar fósforo a lanço, é muito provável que eu vou perder fósforo por erosão e parte dele não vai reagir no solo. Então, sempre tentar buscar aplicar todo o fósforo na linha de semeadura. Agora, o potássio é mais tranquilo. O potássio ele pode ser aplicado na linha, pode ser aplicado a lanço, antes de semear ou depois de semear. Eu posso aplicar, até coloquei informação, eu posso aplicar o potássio até 30 dias após o plantio, que não tem problema. E a melhor forma de fazer potássio a lanço é com o adubo cloreto de potássio. É esse aqui que está aqui embaixo, porque ele tem 60% de potássio. Então a dose final de cloreto de potássio do adubo é pequena, não é muito grande, é fácil de aplicar, certo? E aqui eu coloquei que pode ser em pré ou pós-semeadura. Isso quer dizer que eu posso aplicar antes de semear, na cultura de cobertura, ou depois da semeadura até uns 30 dias. Isso me dá mais liberdade de quando eu for trabalhar. Sobre o nitrogênio, outra coisa que faltou sobre o fósforo aqui, importante que apareceu essa imagem. Eu posso usar, por exemplo, o DAP, que ele tem muito nitrogênio e muito fósforo. Ou o MAP, que tem um pouco menos de nitrogênio e muito fósforo também. E vou aplicar na linha de semeadura. Então, se eu decidir aplicar o potássio a lanço, eu uso esse adubo aqui na semeadura, ou MAP ou DAP, porque ele é bem eficiente em fornecer fósforo e nitrogênio. Aí ele vai fornecer aquele nitrogênio que falta na semeadura, que eu preciso na semeadura, antes da planta nascer, e depois eu coloco o nitrogênio a lanço e o potássio a lanço também, sem problemas nenhum. A última informação que eu tenho aqui, só para a gente entender, é que eu posso usar adubos orgânicos como dejetos líquidos e sólidos para complementar a adubação. Mas uma coisa que eu coloquei aqui, suprir em parte a adubação mineral. Nunca vai suprir toda a adubação. Isso é importante de lembrar. Normalmente a gente coloca doses muito grandes, em torno de 40 metros cúbicos por hectare, seriam 40 mil litros por hectare. Isso dá em torno de 10 a 15 toneladas de composto orgânico que está entrando para dentro da lavoura. Pensando em matéria orgânica, é ótimo. Vai dar bastante trabalho, porque eu vou ter que entrar muitas vezes na lavoura para aplicar todo esse produto. Por exemplo, aqui está as quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio que isso acrescenta. Não é muito, por isso que as doses têm que ser elevadas. E ele sempre vai suprir parte da adubação mineral, não toda a adubação. Tá bem? Para resumir, então, a aula, vamos relembrar. Calcário, sempre o mais cedo possível na lavoura. Por que isso? Porque vai corrigir o solo e depois eu venho com a adubação. Quando eu for colocar adubação, eu posso colocar adubo formulado todo na linha e o nitrogênio a lanço. Ou então eu uso um adubo simples, como o caso do MAP ou DAP na semeadura, para corrigir todo o fósforo na semeadura, isso é importante, e um pouco do nitrogênio. E depois eu posso colocar novamente o nitrogênio em cobertura e posso colocar o potássio na forma de cloreto de potássio também em cobertura. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, então, me enviem, que a gente esclarece melhor. E relembrando, eu sempre coloco um texto lá em PDF que tem uma informação bem mais detalhada. Então, se ficou dúvida aqui da aula, procura no texto lá, que com certeza vai estar a informação um pouco mais detalhada, mostrando exatamente como deve ser feito e explicando um pouquinho melhor em detalhes as informações que eu passei aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, só me chamar. Tchau, tchau.